Olá pessoal, vou fazer um vídeo Psicopés Atualidades. É um vídeo novo. Eu vou falar, eu sei que não faz, já faz algum tempo essa história do Irã, né? Mas mesmo assim eu vou fazer, né? O Irã aí, que até 79, ele era um país, mas sim, ocidentalizado, né? Democrático, né? Ele até tinha relações comerciais com Israel, né? Que lembrando que os iranianos não são árabes, né? São persas, né? Inclusive eles sempre se chamaram iranianos, né? Que era chamado pelo Ocidente até 1935, né? País de Pérsia, né? Então, até ano 79, né? Que teve a famosa Revolução Xiita, né? Lá do Irã, né? Que até um filme chamado Argos que mostra isso, né? Que eles, quando os ayatollahs, eles se viram descontentes, né? Com a crescente ocidentalização do país e resolveram implementar uma revolução, uma teologia, né? Um regime baseado em teologia controlado pelos Ayatollahs, né, que está em vigor até os dias de hoje, né? Então, pra ter uma ideia, naquela época, antes da Revolução de 79, o Irã tinha sido um dos poucos países do mundo a operar o F-14 Tomcat, né, que era um caça de origem estadunidense, né? Então, e depois, né, cortaram-se relações, né? E agora o próprio Arábia Saudita, né, e Israel agora são inimigos do Irã, né, declarados, né, então, e o Irã, ele, ao longo desse tempo, ele veio tentar financiar através de grupos como Hamas e o Hezbollah ataques, né, atacar de forma indireta Israel, né, mas houve uma escalada porque houve a chamada Operação Lion Rising, em português será como Leão em Ascensão, né, que eles atacaram aí várias instalações nucleares do programa nuclear, né? Esse conflito durou 12 dias só, né? Mas causou bastante estrago, né? O Irã conseguiu aí reverter, né? Tirar aí vários quilos de urânio guardar, né? Lembrando aí que nos anos 80 Israel, né? Acabou brigando aí entrando em guerra, né? Com o Iraque, né? A guerra Irã-Iraque dos anos 80, em que eles lutaram, né, de forma até semelhante, né, aos moldes da Primeira Guerra Mundial, né, um dos conflitos mais destrutivos aí, que depois o Saddam Hussein, né, acabou invadindo, mas é outra história, né, depois, em 91, né. Mas voltando ao assunto, os Estados Unidos, eles bombardearam 3 instalações, né, nucleares no Irã, a Fordow, a Natanz e a base de Isfahan, né, que só tinham 3, eles chegaram até cogitaram, né, mas nem acabou não se concretizando, né, uma quarta instalação nuclear, né, chamada Bush Air, que fica próximo ao mar do Golfo Pérsico, perdão, mas próximo à base russas, né, mas felizmente a usina nuclear de Bush Air lá no Irã não foi atacada, né, só ficou assim, eles cogitaram, mas os Estados Unidos nem atacou, então eles chegaram sim a fechar o perdão, ao Estreito de Hormuz, né, que é um dos principais canais de que passam, né, os navios de petroleiro, essas coisas lá no Oriente Médio, então, mas acho que eles já liberaram, né? Então foi um conflito assim, né? É, que se não fosse a intervenção do Trump, né, poderia ter escalado por uma coisa assim bem pior, né? E isso o próprio que o Israel ele tem 2 sistemas, né? O tradicional Iron Dome, né, que em português significa literalmente domo de ferro, né? E o Stiling de Davi, que é um sistema que foi criado em 2017, porque o domo de ferro é para mísseis, né? Se defender de mísseis de pequeno e médio alcance, enquanto o Stiling de Davi, ele é um sistema de defesa de Israel para se defender de mísseis de médio e longo alcance. Então,
Mesmo assim, com esses dois sistemas de defesa, Israel não conseguiu, porque o Irã é um dos poucos países do mundo que detém hoje capacidade, né, apesar de não ter ogivas nucleares, né, mas eles têm a tecnologia dos mísseis hipersônicos, né. Em Israel, apesar de ter mísseis nucleares, né, foi dado pela França, né, que o próprio território de Israel não era para ter, porque eles não têm urânio, né, naturalmente é o território deles, mas essa tecnologia foi dada pela França, então eles não conseguiram, né? Foi 100 mísseis hipersônicos atingiram Israel, principalmente Tel Aviv, né? Várias outras cidades israelenses foram atingidas pelos mísseis hipersônicos do Irã, né? Então houve uma retaliação, né? Em parte dessa operação Lion Rising, né? Ou em português Leão em Ascensão. E ficou por isso mesmo, né? Eles depois teve um acordo de paz entre os dois países, né? Mas isso atrasou e muito, né? A própria programa nuclear iraniano, né? Porque eles dizem que o Irã, né, faz parte do programa nuclear, fez parte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? Então isso foi é, um dos alegados motivos de que o Irã não poderia, em teoria, ter armas nucleares, né? Então esse é o vídeo, né? Então curtem, comentem, compartilhem, né? E até o próximo vídeo. Até mais.